A paz do Senhor a todos. Antes de assistir essa palavra maravilhosa, não se esqueça de se inscrever aqui no canto do canal e curtir o vídeo desse lado. Para que mais pessoas sejam alcançadas, compartilhe o vídeo com alguns amigos, eles vão gostar de ouvir essa palavra. Vamos para a palavra? Bom dia! A voz do povo é a voz de Deus. Noé foi um homem de peito. Eu fico imaginando como deve ter sido começar a construir um barco simplesmente colossal, em uma época em que não chovia durante décadas e mais décadas, e sem apoio de ninguém. Aliás, não sem apoio de ninguém, mas aturando o desprezo e zombaria dos que estavam ao redor. O curioso é que a mesma multidão que vaiou foi aquela que implorou para entrar na arca, depois de pronta. Com Jesus foi assim também, só que aplauso veio antes da vaia. Nem mesmo ele foi poupado da famosa voz do povo. Por onde passava, multidões se reuniam em busca de curas, libertações, conselhos e ensinamentos extraordinários, e tantas outras coisas realizadas pelo Mestre. Quem é que não gostaria de estar perto de um homem como este? Porém, de uma hora para outra, o grito da multidão passou a ser: soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Desde crianças, ouvimos que a voz do povo é a voz de Deus. O que não nos contam é que o povo tem seus próprios interesses, e estes, na maioria esmagadora das vezes, pouco tem a ver com a vontade de Deus. É por este motivo que a multidão nunca pode ter influência sobre nós. Jamais podemos ser dependentes da aprovação das pessoas. Infelizmente, muitos têm permitido que a voz do povo seja árbitro e fator decisivo em suas vidas. Dessa forma, em vez de escutarem a opinião de Deus e o que Ele está dizendo a seu respeito sobre o seu chamado, seus relacionamentos, saúdes, empregos, presente, passado e futuro, preferem se deixar levar pelo que parece convincente no momento. Ou seja, se todo mundo gosta e ovaciona o que estamos fazendo, deve ser porque estamos certos. Mas se ninguém aplaude, é porque algo está errado. Acontece que a voz de Deus não é como de todo mundo. Ela não oscila de acordo com interesses pessoais, ambiente, indivíduos envolvidos ou assuntos particulares. Ela é o que é e é assim como Ele. Às vezes, eu me pego pensando no sentimento de Cristo ao ver todos aqueles que Ele curou, amou, salvou e libertou, ou condenando, de maneira tão cruel, baixa e vil. A multidão enfurecida retribui o amor que recebeu com a condenação de um inocente. Preferiram condenar alguém por pressão dos fariseus, ao invés de serem fiéis àquele que os chamavam para viver em seu reino. Agora, imagine-se, naquele momento, o foco de Jesus estivesse na reação e opinião da multidão. Quem sabe ele não tivesse pensado duas vezes a respeito da sua missão ou capacidade para suportar tudo aquilo. Isso sem contar o fato de que, a certa altura, a certa altura da crucificação, ele se sentiu abandonado até pelo Pai. Mas apesar das circunstâncias e da opinião alheia, a vontade de Deus era bem diferente do que as pessoas esperavam. Não a voz do povo, não é a voz de Deus. Pelo menos não na maioria das vezes. É por isso que ela não pode determinar o nosso propósito, nos derrubar ou erguer. Não somos piores e fomos criticados, nem melhores e elogiados. O que os outros pensam não pode afetar quem somos, a forma como vivemos ou nos comportamos. A única voz que pode e deve alterar a nossa direção, mentalidade e comportamento é a voz divina. Tirando essa, os que merecem a nossa atenção são apenas aqueles que nos amam, que amam ao Deus que servimos e conhecem o seu propósito para nós. Deles devemos aceitar as repreensões, os conselhos e os aplausos, porque são vozes que nos colocam no eixo. Ouçam palavras de sua mãe quando ela disser algo importante. Ouça o seu pai quando ele chamar a sua atenção. Ouça os seus irmãos quando eles alertarem sobre algum perigo.
Ouça os seus melhores amigos quando eles pedirem por paciência da sua parte, mas acima de todos eles, escute a Deus.